meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra pequena, de apenas 2 letras, mas tão difícil de ser definida. Se eu pedir para você definir uma palavra maior, como por exemplo, paralelepípedo, talvez seja mais fácil do que eu pedir para você definir fé. O que é fé? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele diz que o justo viverá pela fé. E ele volta a repetir esta mesma expressão lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, que é também reproduzida pelo autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Foi este versículo que impactou para sempre a vida de um homem chamado Martinho Lutero, que se tornou um dos maiores reformadores da Igreja Cristã. Foi esse versículo que, ao ser comentado em uma pequena reunião, penetrou o coração de um homem que se tornou um dos maiores evangelistas de todos os tempos, chamado John Wesley. O que existe nesse versículo que nós ainda não percebemos? O que Lutero, o que Wesley, o que Paulo, o que o autor da Epístola aos Hebreus perceberam, descobriram que nós ainda não descobrimos? O que é fé? Nós temos em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, uma definição. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa definição lhe ajudou muito. Deu para você entender o que é fé. Não é tão simples assim. Quando Jesus ora por Lázaro e Lázaro é ressuscitado, a fé estava em quem orou, porque Lázaro estava morto. Mas quando nós lemos a história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E assim ela fez e foi curada. E Jesus disse para ela: a tua fé te curou. Percebam que nesse episódio a fé não estava em Jesus, a fé estava nela. Em um outro momento lá no livro de Mateus, no capítulo 2, fala de um paralítico levado por 4. E que Jesus perdoa os pecados daquele paralítico e cura aquela paralisia. E Jesus diz assim: a fé deles, por causa da fé deles, daqueles que te trouxeram, é que você foi curado. Em um momento, a fé estava naquele que orava. Em outro momento, a fé estava naquela que tocou. Em outro momento, a fé não estava nem em quem orou, nem na pessoa enferma, mas naquela pessoa que levou o enfermo para ser curado. Interessante. Não é tão fácil definir o que é fé. Talvez aquela pessoa que primeiro recebeu essa expressão possa nos ajudar a compreender o que é fé. Quem primeiro recebeu esta palavra foi o profeta Abacuque. Está lá em Abacuque, no capítulo de número 2. Deus disse para ele: Abacuque, escreva em letras tão grandes que quem passe correndo possa ler. O justo viverá pela fé. Quem já leu o livro do profeta Abacuque sabe que ele começa aquele livro, em seu primeiro capítulo, com uma pergunta: Senhor, até quando? Com um questionamento: até quando o Senhor vai ser passivo a tudo que está acontecendo? No capítulo 2 é quando ele vai à torre de vigia. E ali ele conversa com Deus e Deus manda ele escrever: escreva, Abacuque, o justo viverá pela fé. E depois dessa experiência com Deus, o profeta ele escreve no capítulo 3, não
Até quando? Mas ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos campos não tenham mantimentos, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. O que Abacuque quer nos comunicar? Ele quer nos dizer que anteriormente ele caminhava por vista. E aquilo que ele via o levava a sérios questionamentos. Mas depois que ele aprendeu a viver pela fé, ele cria que mesmo não havendo fruto na videira, ele teria o seu suco. Ainda que o fruto da oliveira mentisse, não faltaria óleo na sua casa. Ainda que os campos não produzissem, a sua despensa teria mantimento. Ainda que nos currais os animais desaparecessem, diariamente ele se alimentaria. Então, ele passa a viver não pelo que ele via, mas pelo que ele cria. Viver pela fé é viver pelo que crer e não pelo que ver. Que o Senhor aumente a nossa fé.